Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, você que escuta esse áudio, eu sou Andréa Luz, sou missionária por graça e misericórdia de Deus e venho nesta tarde partilhar com você a palavra de Deus. Eu desejo que esta palavra caia em seu coração e que possa produzir frutos. Por isso, você que me escuta, coloca a mão no seu coração e fala para Jesus: envia teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa compreender a tua palavra, para que eu possa viver a tua palavra, para que eu possa testemunhar a tua palavra. Hoje, na liturgia que celebramos, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23, vem nos ensinar que aquele que ouve a palavra e a compreende, esse produz fruto. E é somente pela ação do Espírito Santo que nós podemos compreender a palavra. É o Espírito Santo que nos dá o dom do entendimento. Por isso, peça mesmo: vem Espírito Santo e me ensina, me ajuda a compreender a palavra. Eu convido você nesse momento a escutar o Evangelho, palavra de salvação para a humanidade. Escuta aquilo que o próprio Jesus nos fala. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse Evangelho foi proclamado recentemente neste mês de julho, e hoje, de modo particular, o Senhor Jesus fala aos discípulos explicando o significado da parábola do semeador. A parábola do semeador se dá início logo no primeiro versículo do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Mas agora o Senhor está falando às claras para os discípulos, explicando a parábola. No Evangelho de ontem, quinta-feira, os discípulos perguntavam para Jesus por que ele só falava em parábolas às multidões. Se você recorrer à palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, praticamente todo o capítulo, Jesus só fala em parábolas. Jesus só fala em parábolas. E aí os discípulos perguntam para Jesus por que
que às multidões ele falava por parábolas. E Jesus disse que eles não compreenderiam se não fosse por palavras, porque o coração daquele povo estava insensível. Diante dessa fala de Jesus no Evangelho de ontem, da liturgia de ontem, dia 23, quinta-feira, lá no versículo 15 do Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando Jesus disse que o coração do povo se tornou insensível, por isso que ele não compreendia a palavra, eu me pergunto, e eu te convido a você se perguntar, será que o meu coração, será que o seu coração também não tem se tornado insensível? Porque Deus tem falado e falado muito. Principalmente nesse momento de pandemia, nós somos chamados a estarmos atentos. Porque Deus está falando ao nosso coração. E aqui Jesus, hoje, no Evangelho de hoje, ele explica a parábola do semeador para os discípulos. Ele está explicando para nós no dia de hoje. E uma pergunta surge. Estamos produzindo frutos? Só iremos produzir frutos se compreendermos a palavra. Se permitirmos que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a compreender a palavra. Se permitirmos que o Espírito Santo gere em nós os frutos, que pela sua ação nos leva a uma conversão. Jesus, explicando a parábola do semeador, ele fala que todo aquele que não compreende a palavra, o inimigo rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o povo que recebe a palavra, mas permite que o inimigo a roube. É a semente que cai à beira do caminho. Meu irmão, minha irmã, o que tem te roubado de Deus? Ou melhor, o que tem roubado o reino de Deus de você? Neste dia, pede para Jesus, me ajuda, Jesus, a compreender a tua palavra. Não permita que o inimigo a roube de mim. Não permita, Senhor. E Jesus continua dizendo, a semente que caiu num terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Será que o nosso coração está sendo um terreno pedregoso? Será que estamos sendo cristãos de momentos? Recebemos a palavra com alegria, mas nós não temos raiz. Nós deixamos que a palavra seja semeada de forma superficial. Quem me conhece sabe que eu trabalho com eventos, eu gosto de promover evento, é uma paixão, porque eu acredito que através dos eventos, ali tem um primeiro anúncio, o anúncio querigmático, e muitos iniciam ali um processo de conversão, mas você não pode viver de momentos, você não pode viver de eventos, você não pode acolher a palavra com alegria, chorar, gritar, mas naquele momento apenas, e basta vir o sofrimento, você abandona Jesus. Nós não podemos abandonar Jesus. Nós não somos uma religião que prega um Cristo, um cristianismo sem cruz. Não podemos viver de momentos apenas buscando a alegria. Nós temos que viver sabendo que a vida é composta de momentos bons e ruins, alegres e tristes. Olhemos para o ensinamento de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que já nos advertia que nesse mundo é impossível viver uma profunda e completa alegria. Jesus diz aos discípulos, no mundo haveis de passar por aflições. Coragem, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você, coragem, filho. Coragem, filha. Eu venci o mundo. Não desista. Não sejamos cristãos de momentos. Só estamos acreditando quando tudo vai bem. Assim é bom ter fé, mas eu quero te dizer que a nossa fé
ela é provada nos momentos de dificuldades. É pelo sofrimento. Muitas vezes é pelas provações que nós somos chamados a testemunhar a nossa fé, a perseverar, a continuar acreditando, sem desanimar. E assim Jesus continua falando aos discípulos, explicando a passagem do semeador, o evangelho do semeador. Jesus diz assim: a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão, as riquezas, sufoca a palavra. E essas preocupações, essas ilusões não permitem que a palavra dê fruto. Será que o seu coração está cheio de espinhos? Você ouve uma homilia, uma reflexão, você fica cheio de alegria, mas logo vem a preocupação. Logo vem a ilusão mundana e te rouba a palavra. Existem pessoas que dizem: eu vou viver para Deus, e aqui eu não estou dizendo para você abandonar a sua vida, suas obrigações como homem, como mulher, como filho, como filha, não. Mas nós precisamos nos desprender do que é supérfluo, ter a capacidade de abrir mão dos nossos excessos, viver buscando fazer a vontade de Deus. É ter a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, como disse a Virgem Maria, eis-me aqui, faça a tua vontade e não a minha. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que as preocupações, as ilusões deste mundo sufoquem a palavra de Deus do teu coração. E por fim, Jesus diz: a semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e compreende. Essa produz fruto. Somente pelo Espírito Santo seremos capazes, pela ação do Espírito Santo, de compreender a palavra e de produzir frutos. Aqui, eu gostaria de encerrar essa reflexão, esse momento de partilha, dizendo a você, meu irmão, dizendo você, minha irmã: Jesus nos escolheu para darmos frutos. É isso que o Evangelho lá em João 15, versículo 16, vai dizer para nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que possais produzir frutos. Quais frutos você tem produzido? Frutos de amor, de paz, de bondade, de paciência, de alegria? Ou frutos de tristeza, solidão, de raiva, de ódio, de desunião? Deixa que a palavra do Senhor possa fazer essa profunda reflexão no seu coração, no seu interior. Quais frutos eu tenho produzido? Deus te escolheu. Deus me escolheu. E eu tenho deixado, aonde o Senhor me enviar a anunciar a palavra, o meu lema de missionária. Deus não erra nas suas escolhas. E quando chama, não abandona. Não desiste. Você não é um erro. Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Tenha coragem. Lute, não desanime. Jesus te ama e não vai desistir de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Jesus, em sua infinita misericórdia, te alcance hoje e todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.